Bom, isso aqui normalmente cai no teu concurso, cai na tua prova, teu professor da faculdade, do curso técnico, da especialização gosta disso aqui. A classificação dos efeitos biológicos determinísticos e estocásticos. O que é determinístico? Mole, mole. Está escrito aí, relação de dose e efeito ocorre quando a dose ultrapassa um determinado valor denominado limiar, exemplo, catarata e esterilidade. Resumo, o que é efeito determinístico? Eu tomei, por exemplo, deixa eu voltar aqui só para você entender o que é efeito determinístico. Eu vou te explicar com esse quadrinho aqui. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Aqui, efeito determinístico. Eu tomei 8 a 9 Guês no meu corpo inteiro. Qual é a consequência disso? Insuficiência respiratória aguda, coma e morte entre 14 e 36 horas. Ou seja, o que é, professor, o efeito determinístico? Eu tomo X de dose, acontece X efeito comigo, ok? Eu tomei tanto de dose, vai acontecer tanto de efeito comigo. Isso é o efeito determinístico. Já o efeito estocástico é uma probabilidade de acontecer. Tipo assim, eu tomei uma dose hoje, eu trabalhei 20 anos na radiologia e fiquei sendo exposto bem de leve, bem tranquilo. Existe a probabilidade de no futuro eu adquirir algum problema? Sim, existe uma probabilidade de esse técnico, por exemplo, desenvolver câncer, catarata, perda de cabelo, alguma outra doença. Mas pode ser também que ele não tenha nada. Ou seja, o que é efeito estocástico? Estocástico vem de estoque. Né? Eu vou recebendo pequenas doses ao longo da minha carreira e lá no futuro a fatura pode chegar. Ou seja, é uma probabilidade. Pode acontecer como não pode. Determinístico, não. Eu tomei uma pancada de dose. Vai acontecer alguma coisa comigo. Estocástico, não. Tomo poucas doses e lá no futuro pode ser que aconteça. Mas pode ser também que não aconteça. Por isso, o objetivo da radioproteção é prevenir os efeitos determinísticos e limitar a probabilidade dos efeitos estocásticos a níveis aceitáveis. Bom, continuando aí nossos estudos, eu quero falar isso aqui porque isso também é a questão cativa do concurso de radiologia. Sempre cai princípios de proteção radiológica. Na realidade, aqui estão 3, mas são 4 princípios: justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Esses são os princípios de proteção radiológica. Ah, está aqui sim, é porque estava abaixo aqui. Vamos lá, sem enrolação. Princípio da justificação. Que toda prática, vai dizer que toda prática que envolva radiação, ela deve resultar em um benefício real para o indivíduo ou para a sociedade. Resumo. Vou fazer um raio-x de tórax. Vou fazer um raio-x de tórax só porque eu quero fazer. Não tenho nada para fazer em casa, eu vou lá fazer um raio-x de tórax. A dose que eu vou receber, ela faz bem para o meu corpo? Não. Eu estou tendo algum diagnóstico mediante aquela imagem? Não, que eu não estou doente, então o exame não está justificado. Não estou tendo nenhum benefício dessa prática. Agora vamos imaginar que eu estou com uma tosse 2 semanas, não paro de tossir. Já fiz todos os exames e nada. O médico passa raio-x de tórax para mim. A dose que eu vou receber desse raio-x é benéfica para mim? Não. Mas o resultado da imagem é benéfico para mim? É, então o exame está justificado. Ou seja, o princípio da justificação implica dizer que toda prática que envolva radiação ionizante ela deve resultar em algum benefício. Então, a responsabilidade da justificação no radiodiagnóstico é do médico ou do odontólogo, do dentista. Ok? Eles devem passar os exames com uma justificativa e essa justificativa deve resultar num benefício para o paciente. Gente, otimização. Tão baixo quanto possível. Princípio ALARA. ALARA tudo junto mesmo, ALARA. Tão baixo quanto razoavelmente exequível. O que significa isso dizer? Que as doses de radiação devem ser mantidas tão baixo quanto possíveis. Agora, se eu baixar a exposição a um valor mínimo e mesmo assim essa exposição eu ver que a qualidade
exame foi perdido, o princípio da otimização ele não está sendo concretizado. Tão baixo quanto possível. Então, se tu vê que não vai ter como, aí você vai ter que aumentar a dose, tá? A gente não pode também perder a qualidade do diagnóstico. Então, tão baixo quanto possível. O princípio é ALARA, guarda essa informação. Limitação de dose. São valores estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, as doses individuais de trabalhadores e de indivíduos do público não devem exceder limites anuais de doses equivalentes estabelecidos pela CNEM. Essa sigla aqui, IOE, significa indivíduo ocupacionalmente exposto, que não necessariamente se restringe aos técnicos e tecnólogos. O IOL pode ser um enfermeiro que trabalha no centro cirúrgico, perto do Arquincê, pode ser um médico e por aí vai. Por exemplo, quanto de dose um IOE pode receber no corpo, aí numa média ponderada de 5 anos, tá? 20 milisievert. 20 milisievert, professor? Numa média ponderada de 5 anos, ele não pode receber mais que 20 milisievert. Os IOEs, eles não podem, em nenhum ano, ultrapassar 50 milisievert. Indivíduos do público, professor? Indivíduos do público, 1 milisievert ao ano. Cristalino, os olhos. Desconsidera esse 150 aqui. Aqui também entra 20 milisievert, tá? 20 milisievert no cristalino. Para IOEs. Indivíduos do público, professor, 15 milisievert. Pele, mão e pé. Indivíduos do público, indivíduos ocupacionalmente expostos, 500 milisievert. Indivíduos do público, 50 milisievert. Quem estabeleceu isso? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. São os princípios da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a prevenção de acidentes. Recomendações gerais de proteção radiológica para profissionais do setor. Quais são essas recomendações? Utilizar o dosímetro durante a jornada de trabalho, manter as portas do local fechadas, utilizar a proteção adequada para os pacientes sempre que possível. Exposições ocupacionais, então, são exposições adicionais a que estão sujeitos os indivíduos que trabalham em ambientes que a radiação pode ser superior à radiação de fundo natural em função de atividades exercidas no local. Só para a gente concluir essa sessão, o que eu quero dizer? Exposição ocupacionais de menores de 18 anos, né? O que a lei diz menores de 18 anos? Que eles não podem trabalhar com raio-x diagnóstico. Menor de 18 anos pode trabalhar? Não. Ele pode treinar, mas ele não pode trabalhar. Estudantes com idade de 16 e 18 anos, em estágio profissional, a dose efetiva anual, ou seja, a dose para corpo todo no ano, não pode passar de 6 milisievert. Então, só resumindo esse slide aqui. O menor de 18 anos ele pode trabalhar? Não. Ele pode estagiar de 16 a 18? Ele pode. Em um ano, qual deve ser a dose para corpo todo? 6 milisievert. Anota isso. É proibido a exposição ocupacional, exposição de trabalho de menores de 16 anos. Indivíduos do público, a dose efetiva não pode ultrapassar a 1 milisievert. Deixa eu conversar aqui com vocês, mulheres grávidas. Essas mulheres grávidas aqui, nós estamos falando das técnicas em radiologia que no exercício profissional podem ficar gestantes. Essa gestante, ela pode trabalhar grávida? Ela até pode. Essa gravidez ela tem que ser notificada ao titular do serviço e o titular do serviço ele tem que garantir condições de trabalho acessíveis para resguardar a saúde desse feto. Então, essa mulher ela vai ter que trabalhar com avental de chumbo e com um dosímetro sobre o avental. A gente já vai falar isso. E durante todo o período gestacional, ela não pode receber na barriguinha dela 2 milisievert, tá? Para evitar essa burocracia toda e evitar até possivelmente um acidente,
Normalmente, o titular do serviço afasta essa técnica gestante para uma área que não tenha radiação. Vamos fazer